Nesse vídeo, você vai aprender a utilizar os tipos partial, non-nullable e required do TypeScript. E um pré-requisito para você aprender sobre esses tipos é saber como acessar uma propriedade de um tipo no TypeScript. Então eu vou criar um tipo aqui de exemplo e eu vou acessar uma propriedade da interface de user, passando o user, usando colchetes, uma string, e daí eu vou selecionar e passar qual string eu quero. Então isso aqui é muito importante você saber como acessar uma propriedade de um tipo no TypeScript. E outra coisa que é importante você aprender é sobre generics. Quando no TypeScript você usa esse menor maior aqui, você está usando o generics, passando um tipo como parâmetro para outro tipo. Isso seria basicamente generics. Mas se você quiser entender melhor e mais a fundo sobre generics, eu fiz um vídeo no meu canal, vai lá assistir, é muito bom, explica desde o começo por que surgiu e como que funciona o generics. Lembrando que generics também não é algo só do TypeScript, tem várias outras linguagens, então é um conceito muito bom para você aprender. Então o primeiro tipo que eu vou ensinar é o partial, e eu vou dar um exemplo para você entender primeiro quando usar ele, e não só sair usando sem saber quais momentos são melhores para usar ele. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma função que vai dar um update no user, e aqui é só o tipo user. Se você usar o tipo user como ele está aqui, você vai ver que quando você for chamar essa função, você vai ter que passar todas as propriedades do tipo user. Se você passar só uma, ele vai dar um erro e falar que está faltando propriedades. Mas normalmente, quando você quer dar um update, você não vai dar um update em todas as propriedades. Você vai dar um update em só algumas. Então, como que você faz isso? Para esse tipo, permitir que só algumas propriedades sejam passadas. É aí que entra o partial. O partial, quando você usar ele em volta do seu tipo aqui, ele vai fazer com que todas as propriedades do seu tipo sejam opcionais. Ou seja, tem um ponto de interrogação aqui e está falando que pode ser undefined também. Então, se você não passar todas as propriedades, ele vai permitir e não vai dar erro. Então aqui agora a gente pode chamar essa função só passando uma propriedade sem problema nenhum. E agora o próximo tipo é o required. E eu vou também dar um exemplo para você entender melhor. Aqui eu tenho uma função que eu vou dar um update no address do user. Então eu estou acessando aqui user e passando o address para pegar o endereço do user. E tem duas propriedades dentro desse endereço. Mas se eu chamar essa função e passar um objeto vazio, ele vai permitir e não vai dar erro. Só que como eu quero dar update no endereço do user, eu quero que tenha essas propriedades dentro desse tipo. E caso você não passe nada, eu quero que tenha um erro. Porque se você for dar um update, eu quero que passe as propriedades. Então como a gente faz isso? A gente usa o required em volta do nosso tipo. E agora ele vai transformar essas propriedades que são opcionais em propriedades não opcionais. Então, se você passar aqui agora, ele sumiu o ponto de interrogação e está fazendo com que essas propriedades sejam, digamos, required. E agora está dando erro e a gente vai ter que passar todas essas propriedades aqui para satisfazer o erro e dar tudo certo. E um ponto muito importante para você aprender agora sobre esses dois é que o required e o partial, eles fazem com que as propriedades sejam opcionais ou não, mas só as propriedades do primeiro nível, digamos assim. Ou seja, se você tiver um objeto dentro do outro objeto, dentro do objeto, só a primeira propriedade do objeto que vai ser required ou não. E o que tiver dentro vai manter intacto. Então, por exemplo, aqui a gente tem um required no user. Então, todas as propriedades do user vão ser required. Então, esse age, que está opcional aqui, essa propriedade, vai deixar de ser opcional. Então, como a gente pode ver, não é mais opcional. Só que dentro do address, as propriedades se manteram intactas, elas ainda são opcionais, como foi no tipo inicial. Então, esse é um ponto muito importante para você entender. Se você usar required ou partial, não vai mexer em todas as propriedades dentro de todos os objetos, só na do primeiro nível. E agora vamos aprender sobre o tipo non-nullable. A gente tem uma função aqui que vai dar um update no age do user. E eu estou usando como parâmetro user age. Então vai pegar essa propriedade. Só que olha que interessante, quando você chamar essa função, você vai ver que se você passar undefined, vai dar certo. Ele vai permitir você passar undefined. Só que se você quer dar um update no age, aqui no nosso caso, a gente quer que passe um número e não permita undefined.
Só que o que acontece? Quando você acessa essa propriedade, como ela é opcional, o tipo opcional vem junto. Então ela acaba se tornando number ou undefined, que te permite passar undefined. Para a gente remover esse ou undefined do tipo, a gente vai precisar usar o tipo non-nullable. Então a gente vai usar o non-nullable em volta do nosso tipo, e você vai ver que agora ele já não permite mais undefined, e que esse undefined sumiu do nosso tipo, e agora está só number. Esse non-nullable vai remover tanto o undefined como o tipo null. Então, se você aprendeu algo novo, deixe seu like no vídeo para me ajudar e se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Também não se esqueça de assistir o vídeo sobre generics para você melhorar muito o seu TypeScript e também assista esse vídeo recomendado para você aqui.